Estende tua mão para cá, vamos orar pelo pastor Luiz. Obrigado, Deus, pela vida do teu servo e pela maneira tão bondosa como o Senhor o tem usado no ministério. Amém, Senhor. Obrigado, Deus, porque ele também faz parte dessa caminhada conosco aqui. Aleluia. O Senhor usou essa igreja como uma ferramenta do Senhor para abençoá-lo, de maneira que hoje, Deus, ele é abençoado, abençoando parte do teu povo no pastoreio. Aleluia, Senhor. O que nós queremos lhe pedir é que o Senhor use o teu servo com graça para trazer a tua palavra aos nossos corações, nos edificando para a glória de Cristo. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Deus abençoe. Amém. Graça e paz em nome de Jesus. Alegria poder voltar aqui, poder ver tantos rostos conhecidos, gente que eu aprendi a amar há tanto tempo. Como o pastor Alessandro falou, estive aqui durante 1 ano e meio, de dezembro de 2007. Estivemos, né, minha esposa, eu já estava casado, minha esposa caminhou conosco esse tempo todo, de dezembro de 2007 a maio de 2009, quando eu fui designado pelo presbitério para ir para a 4ª Igreja Presbiteriana de Maringá. E a partir de então, em maio, como falei, completa agora 13 anos lá na frente. Pastor Alessandro, ele nunca deixou de ser um grande amigo, já era naquela época, né? Foi quem me pôs no trilho teológico, no trilho presbiteriano. Eu saí do seminário completamente cru, sem ter uma ideia do que era estar à frente de uma igreja. O pastor Alessandro foi quem me direcionou. E estava comentando até com o Sullivan lá atrás, que aqui nessa igreja, quando a gente sai do seminário, geralmente saímos um pouco mais... É comum encontrarmos pessoas que saem um pouco mais frios, digamos assim, do contato com a Bíblia, da leitura diária, da vida de oração. E essa igreja foi o local onde eu me reconverti, vamos dizer assim. Foi o local onde Deus me trouxe para Ele mesmo. Foi o local onde Deus me ensinou novamente a piedade, a amar a oração. Acordávamos 6 da manhã para estar aqui às 7 para estudar os salmos. E eu acordava marrento, não queria vir. E com o tempo Deus foi arrancando do meu coração todos os ranços que eu porventura adquiri ao longo do tempo. E essa igreja me reconverteu. Foi aqui que eu encontrei-me novamente com a piedade e com Deus através de oração, palavra. Aprendi a amar os irmãos e tenho visto muitos rostos novos. Que bom, não vou nem ficar falando nomes de um ou de outro, que senão eu passo a noite. Só seu Lorival e Dona Sandra, que eu faço questão. Seu Lorival, Dona Sandra, que alegria ver vocês. Que alegria. Vocês dois, eu não posso não falar, tá bom? Pastor Alessandro, além de ter sido meu tutor, como ele mesmo já falou, nós desenvolvemos uma amizade bem legal. Agora, nesse período de mestrado, foi tudo aumentado ainda. Viajávamos juntos, hospedávamos juntos, roncávamos juntos no mesmo quarto. Não, só eu roncava, ele não, lógico. E, inclusive, o único nome citado, o único amigo, pastor amigo citado por nome no agradecimento da minha monografia final é o Alessandro. Eu acho que ele nem sabe disso, nem sabe, né? E os outros nomes são da família, são da minha mãe. Você acha que eu vou deixar de agradecer a mãe pelo nome? Não posso, né? Queridos, vamos abrir nossas Bíblias em Jeremias capítulo 42. E eu vou pedir a ajuda do pessoal da projeção, porque eu trouxe a Bíblia naquela versão que é a mais usada nas igrejas presbiterianas do Brasil, que é a Revista Atualizada. No entanto, como é um texto narrativo, conta uma história, eu gostaria de utilizar uma outra versão, que ela é um pouco mais clara, mais fluida em contar o texto, e que é a NVT, a Nova Versão Transformadora. Merchan, você quer uma Bíblia NVT? Fala com o Luca, ele arruma para você, foi ele que arrumou para mim. E eu quero acompanhar lá a leitura, até porque eu não trouxe o texto na NVT, eu vou pedir para o pessoal da projeção nos ajudar. Jeremias, capítulo 42. Tem gente lá da 4ª Igreja que está aqui conosco. Obrigado por vocês terem vindo. Sinto muito se vocês ouviram a mensagem do domingo passado e vieram aqui querendo uma novidade. É o mesmo assunto, mas é uma alegria ver o povo da nossa igreja caminhando junto. Glórias a Deus. Antes de passarmos para a leitura, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quanto tempo você gastou com oração hoje? Quantos minutos ou quantas horas você orou hoje? E essa semana? Olha para a semana que se passou. Aquele dia que você mais gastou tempo em oração. Quanto tempo foi? Será que você é aquele que todos os dias você não deixa
chegar ao final do dia sem que gaste pelo menos uns 20, 30, 40, 60 minutos em oração? Será que é? Talvez mais da turma do 20 do que do 60, não sei. Como que é? Ou será que é comum na sua vida você gastar tempo, passar os dias e quando percebe, já é domingo de novo, está na hora de orar de novo, porque eu orei domingo passado na igreja, eu vou orar de novo, cheguei na casa do Senhor, aqui é o lugar de orar. É assim que você pensa? É assim que sua vida é vivida? A igreja está fazendo quantos anos, pastor? 52 de plantação e 31 de organização. Então ficou como 21 anos como congregação e faz 31 anos que está como igreja organizada. 52 que é trabalho presbiteriano nesse local e a 31 como igreja organizada. E como igreja, eu pensei o que falar para uma igreja no dia do aniversário da igreja. Meus amados, não dá para fugir. Temos que voltar para as raízes, temos que entender o que é necessário para que os próximos 30 ou 60 ou 90 ou 200 anos venham e a igreja presbiteriana do Jardim Alvorada continue vigorosa e viçosa e crescendo cada vez mais. E o que é necessário? O que é necessário é acerca disso que eu já falei no começo, que aconteceu comigo quando eu vim para cá. É necessário vida de piedade, é necessário vida de oração. Então agora sim vamos olhar para o texto. Jeremias 42, nós vamos ler todo o capítulo, não é um capítulo muito longo. Diz assim: então todos os comandantes dos grupos de soldados, incluindo Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o mais humilde até o mais importante, procuraram o profeta Jeremias e disseram: ore por nós ao Senhor seu Deus. Como pode ver, somos apenas um pequeno e humilde remanescente, comparado ao que éramos antes. Ore para que o Senhor, o seu Deus, nos mostre o que devemos fazer e para onde devemos ir. Uma pausa, nós inclusive vamos fazer algumas pausas ao longo da leitura para você entendendo o que está acontecendo. O povo do norte o reino de Israel já tinha se dividido em norte e sul, o reinado já estava dividido. 10 tribos no norte já tinham sido conquistadas pela Assíria, nunca mais voltaram. Agora as 2 tribos, Judá e Benjamim, e alguns elementos da tribo de Levi, que eram o reino do sul, foram conquistados pela Babilônia. O rei Nabucodonosor chega, prende aquele pessoal, arrasa a cidade de Jerusalém, e isso vai aparecer no nosso texto daqui a pouco, uma menção a essa cidade destruída, e leva cativos embora. E à medida que eles levam cativos embora, ficam, claro, os mais pobres, os aleijados, os doentes, os velhos, aqueles que vai ter mais prejuízo em levar do que em deixar aqui. Vai dar mais prejuízo do que lucro, vamos colocar assim. Então eles são deixados para trás. Depois de um certo tempo, o rei Nabucodonosor volta e invade novamente aquele povo e leva mais um tanto de gente embora. Agora, se aqueles que tinham sido deixados para trás era quem ia dar mais prejuízo do que lucro, imagina quem fica agora. Depois de um segundo momento de arrancar e levar embora. Esse pessoal chega para Jeremias morrendo de medo. E eles chegam para Jeremias dizendo: Jeremias, profeta Jeremias, nós estamos com medo de Nabucodonosor voltar mais uma vez. Porque ele já veio 2, quem garante que ele não virá uma terceira? Todas as vezes que ele vem, ele nos arrasa, ele mata o nosso povo, ele leva cativos de nós para Jerusalém. Ele retira-nos das nossas casas, ele acaba com as nossas vidas, retira-nos das nossas famílias. E aí entra o texto que lemos quando eles dizem: então ore ao Senhor para que nós saibamos o que fazer. Vamos continuar a leitura do versículo 3 em diante? Diz o texto: está bem, diz Jeremias, orarei ao Senhor seu Deus como vocês pediram, e lhes direi tudo o que ele responder, não esconderei nada de vocês. Então disseram a Jeremias: que o Senhor seu Deus seja testemunha verdadeira e fiel contra nós, se nós não obedecermos a tudo que ele nos ordenar. Quer suas ordens nos agradem, quer não, obedeceremos ao Senhor nosso Deus, a quem o enviamos com nossa súplica. Pois se bem obedecermos ao Senhor nosso Deus, tudo irá bem para nós. Pelo menos eles tinham noção, aparentemente. Eles tinham, aparentemente, noção do que é a diferença entre você viver por si ou viver pela ordem de Deus. Continuando a leitura, diz o seguinte:
10 dias depois, e eu imagino que se esses homens fossem mulheres ansiosas, esperar esses 10 dias pela resposta do profeta, homem também é ansioso, né? Mas é que o grau de ansiedade costuma ser um pouco mais acentuado, só um pouco, claro, entre as mulheres. 10 dias depois, o Senhor enviou sua resposta a Jeremias. Então o profeta chamou Joanã, filho de Careá, e os outros comandantes, e todo o povo, desde o mais humilde até o mais importante, e disse-lhes: vocês me enviaram ao Senhor, o Deus de Israel, com o seu pedido, e esta é a resposta. E agora a resposta do Senhor é uma resposta longa, é uma resposta que caminha até o versículo 19. E durante essa resposta vocês vão entender. Primeiro, aqui no começo da resposta, vocês já vão enxergar o tema central do livro de Jeremias. O tema central do livro de Jeremias, ele aparece no capítulo 1, versículo 10, e depois ele atravessa o livro inteiro. E agora no versículo 10 ele aparece novamente. 4 palavras principais: arrancar e plantar, destruir e edificar. E lá no capítulo 1, versículo 10, aparecem mais 2 palavras que dizem respeito a ser arrasado. Porque esse é o tema central. É o tema de um povo que está sendo arrancado da terra, mas que Deus promete: eu vos plantarei novamente. E é isso que nós vemos aqui. Veja só, a palavra do Senhor diz no versículo 10: se ficarem nesta terra, eu os edificarei e não derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei. Veja só as palavras-chave. Pois lamento pela calamidade que trouxe sobre vocês. Pode passar? Não precisam mais ter medo do rei da Babilônia, diz o Senhor, pois eu estou com vocês, eu os salvarei e os livrarei das mãos dele. Terei compaixão de vocês e farei que ele também tenha e permita que fiquem nesta terra. Veja que palavra boa. Se você envia um profeta para falar com o Senhor, querendo saber, devemos ficar ou devemos fugir? Se nós ficarmos aqui, seremos arrasados pelo rei da Babilônia novamente ou não? Que palavra boa para você ouvir como resposta, não é? Vamos continuar ouvindo o que Deus tem para dizer, mas até aqui nós ouvimos apenas a parte boa. Veja a continuação da palavra do Senhor. Mas, ou seja, tem a possibilidade de vocês não me obedecerem e quererem ir para o Egito. Mas, se vocês se recusarem a obedecer ao Senhor seu Deus e se disserem: não ficaremos nessa terra, iremos para o Egito, onde não há guerra, nem convocação para lutar, nem fome, e ali viveremos. Então ouçam a mensagem do Senhor para o remanescente de Judá, aquele restinho que ficou. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: se vocês estão decididos a ir para o Egito e morar lá, a guerra e a fome que tanto temem os alcançarão, e ali vocês morrerão. Pode passar? Isto é o que espera todos os que insistirem em partir e morar no Egito. Sim, morrerão por guerra, fome e doença. Ninguém escapará da calamidade que trarei sobre vocês. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: assim como derramei minha ira e minha fúria sobre os habitantes de Jerusalém, da primeira vez que Nabucodonosor invadiu, a segunda também. Também as derramarei sobre vocês quando entrarem no Egito. Serão objetos de condenação, horror, maldição e zombaria. E agora vem uma frase que é o grande terror de todo israelita que vivia naquela época: nunca mais verão sua terra natal. Meus amados, Deus retira Abraão de Ur dos caldeus, retira Abraão da Caldeia. Daqui a pouco nós terminamos o texto, fique aí. Aguarde aí no versículo 20, versículo 19, e a gente já finaliza. Deus retira, muitos anos, séculos atrás, Abraão de entre os caldeus e faz dele um povo. E agora esse povo é arrancado por Nabucodonosor e levado de volta para o mesmo lugar de onde Abraão tinha saído. É como se Deus estivesse dizendo, sabe aquela ideia de que fulano de tal foi achado no lixo, vamos lá, vamos adotar essa criança. E aí você fica com ela e ela cresce e de repente você não gosta mais e devolve ela para o lixo. Você consegue imaginar essa cena? É impossível imaginarmos essa cena. Será que uma mãe que retirou um filho do lixo, criou esse menino, agora seria capaz de devolvê-lo para o lixo novamente? Nós não conseguimos imaginar essa cena. No entanto, é bem provável que esse medo paire no coração dessa criança em algum momento. E na mente de todo israelita eles tinham esse medo.
Porque voltar para lá é como se Deus estivesse rejeitando eles. Por isso essa última frase que lemos, se vocês forem para o Egito, nunca mais verão essa terra novamente. Era uma frase terrível, porque era a manifestação da reprovação de Deus para com aquele povo. Mas como será que acaba essa história? Vamos acompanhar o final dessa leitura? Ouça, ó remanescente de Judá. O Senhor lhes disse, não vão para o Egito. Não se esqueçam dessa advertência que hoje lhes dei. Versículo 20. Pois vocês não foram honestos quando me enviaram para orar ao Senhor, o Deus de vocês. Olha aqui o que o texto revela para nós. Vocês me disseram, diga-nos tudo o que o Senhor nosso Deus falar e nós o faremos. Pois hoje eu lhes disse exatamente o que ele falou, mas vocês não obedecerão ao Senhor, o seu Deus, como não obedeceram no passado. Estejam certos, portanto, de que morrerão por guerra, fome e doença no Egito, para onde vocês insistem em ir. E agora acaba o capítulo 42. Se você olhar para o próximo capítulo, leia só o subtítulo aí na sua Bíblia, se você porventura abriu. Isaías 43 conta a narrativa deles saindo de Israel e indo para o Egito. E levando Jeremias algemado com eles. Jeremias é arrastado justamente para onde ele diz que não poderiam ir. O povo diz, nós vamos de qualquer jeito e vamos levar você conosco. Portanto, quando eu olho para esse texto, eu encontro muitas e muitas lições preciosas. Como toda igreja precisa ser edificada em cima de oração, de uma vida de oração, eu quero olhar para esse texto, para a oração de Jeremias, para esse relacionamento de Jeremias com o povo, de Jeremias com Deus e do povo com Deus, e aprender verdades acerca da oração a partir disso. Eu coloquei alguns slides para você acompanhar, para você ver o que esse texto nos revela acerca da oração, o que esse texto nos revela acerca de nós mesmos e o que esse texto revela acerca do povo. Vamos começar com o primeiro slide em que fala o que esse texto revela acerca daquele povo, o povo do qual nós lemos agora, o povo de Israel. Em primeiro lugar, as verdades sobre aquele povo eram as seguintes: aquele era um povo ingrato e aquele era um povo desobediente. Foque só nesses dois primeiros agora. Aquele era um povo ingrato e aquele era um povo desobediente. Por que eu quero juntar os dois? Porque a ingratidão e a desobediência são irmãs siamesas, são filhas da insatisfação. Preste atenção nisso que eu estou dizendo. A ingratidão e a desobediência são filhas da insatisfação. Porque a ingratidão é a insatisfação com relação àquilo que Deus já te entregou. Enquanto a desobediência é a sua insatisfação com relação àquilo que Deus apresenta para você como proposta dele para a sua vida. Veja bem, Deus te dá um emprego bom, Deus te dá uma casa muito boa, uma família muito boa, e você está morando ali naquela casa alugada, mas uma ótima casa, e você, em vez de louvar o Senhor e dizer, Senhor, muito obrigado porque o Senhor me dá condições de morar aqui, muito obrigado porque a minha família está muito bem abrigada, e graças ao Senhor, e não ao meu próprio braço, graças ao Senhor a minha família está sendo muito bem protegida. Mas ao invés de dizer isso, muitas vezes da nossa boca sai apenas essa casa é alugada, queria que fosse minha. E a insatisfação mora no coração enquanto você não consegue conquistar aquela casa para si. Ou então a casa é sua, mas você está insatisfeito porque a garagem está vazia. Ou você até tem o carro, mas você está insatisfeito porque quando você para no semáforo, a maioria dos carros que param do seu lado, eles são melhores, entre aspas, do que o seu. A insatisfação, ela está amarrada com aquilo que recebemos da mão de Deus. Ou melhor, a ingratidão. A ingratidão, ela está amarrada acerca da insatisfação com aquilo que Deus nos deu. E a desobediência é a insatisfação quanto ao que Deus tem para nós. E nós vemos aqui nesse texto exatamente isso. Agora eu vou começar a acompanhar e a ler, fazer as leituras, a partir da Revista Atualizada, e não mais na NVT. Então, quando nós olhamos para um povo que recebe uma ordem de Deus, e Deus vira-se para eles e diz, eu quero plantá-los e não arrancá-los. Eu quero edificá-los e não derrubá-los. Mas para isso vocês precisam ficar aqui e abrir mão dessa ideia de ir para o Egito. Porque se você olhar para o mapa daquela época, o Egito era exatamente a fuga na rota oposta que eles teriam que caminhar
com relação à Babilônia. Se a Babilônia vinha do norte, vinha do noroeste, o Egito era sul-sudeste. Não, contrário. Norte e nordeste a Babilônia, o Egito era sul-sudoeste. Então era exatamente o sentido oposto. E Deus está dizendo, não fujam, confiem no plano que eu tenho para vocês. Mas a desobediência do povo era fruto da insatisfação que eles tinham com aquele plano que o profeta apresentou. O profeta apresentou tudo o que eles precisavam como resposta de Deus. E agora o que precisava haver era uma resposta favorável da parte deles a esse projeto de Deus. Mas a desobediência, ela foi o fruto da insatisfação deles com o projeto que Deus apresentou. Vamos olhar o terceiro ponto. O que esse texto nos fala sobre esse povo? Nesse tópico ainda, nesse primeiro ponto, tem uma terceira coisa que nós aprendemos acerca desse povo. Ele era um povo que não tinha Deus como seu Deus. De onde eu tiro isso? Volta lá para o texto. Você vai encontrar no versículo 2, esse povo chegando para o profeta Jeremias e dizendo, Jeremias, ore ao seu Deus, para que o seu Deus nos dê a resposta do que precisamos, porque nós éramos muitos e agora somos pouco. Por isso, ore ao teu Deus, versículo 3 também, para que ele nos diga o que devemos fazer. Agora olha que interessante, Jeremias no versículo 4, versículo 5, ele diz, tudo bem, eu orarei ao Senhor, mas olha o que ele diz no versículo 5. Versículo 4. Orarei ao Senhor vosso Deus, segundo o vosso pedido. É como se Jeremias estivesse pegando aquela fala daquele povo e estivesse fazendo uma correção, uma leve correção de rota. Tudo bem, eu vou fazer isso que vocês me pediram, no entanto, nós precisamos ajustar algo que está fora de ajuste. Esse Deus não é o meu Deus, esse Deus é o nosso Deus, é o vosso Deus. E será que deu certo? Será que essa correção de Jeremias vingou? Olha o versículo 5. O versículo 5, o povo diz, então disseram a Jeremias, seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos segundo toda a palavra que o Senhor, teu Deus, nos enviar. Então esse povo mostra que não aprendeu nada. Esse povo chega para Jeremias e diz, Jeremias, você tem um Deus que responde orações, e queremos que você interceda por nós junto a esse Deus, entre em contato com esse Deus e diga-nos qual é a vontade desse Deus acerca desse povo, a nosso respeito. E Jeremias fala, calma gente, não é o meu Deus, é o vosso Deus, é o nosso Deus. Mas o povo percebe que o povo demonstra que não entendeu. Aí talvez você diga o seguinte, calma pastor, porque no versículo 6 eles chamam o Senhor de nosso Deus. É verdade, obrigado pela sua observação, você observou muito bem. No entanto, veja todo o versículo 6, olha o que eles dizem. No versículo 6 eles fazem uma promessa. Seja boa ou má, obedeceremos à voz do Senhor, nosso Deus. É bem aqui, é esse o seu comentário, né? Muito obrigado. Senhor, nosso Deus. Seja a vontade do Senhor, nosso Deus, boa ou má, obedeceremos a sua vontade, para que nos vá bem. Porque sabemos que se obedecermos à voz do Senhor, o nosso Deus, tudo nos irá bem. É verdade, eles realmente colocaram o nosso. No entanto, todo o versículo 6, ele foi edificado num contexto de mentira e falsidade. E o texto nos mostra isso mais para frente, do versículo 20 em diante. No versículo 20, o profeta chega para eles e fala, eu sei que quando vocês me enviaram, vocês já tinham disposto no coração de não obedecer à voz do Senhor. Então, se o versículo 6 foi edificado num contexto de mentira, eu não quero acreditar, eu não consigo acreditar que eles realmente achavam que o Senhor era o Deus deles. Essa é a primeira verdade que nós entendemos acerca de quando nós olhamos para esse texto, acerca do povo. Volta lá, por gentileza, nesse primeiro ponto. Essas 3 verdades vão mostrar que esse povo era um povo ingrato, era um povo desobediente, e era um povo que não tinha Deus como seu Deus. E por que nós podemos dizer isso acerca deles? Porque eles não tinham relacionamento com Deus. Meus amados, eu sei que agora nós vivemos numa época completamente diferente da época que eles viviam no passado. Eu sei que a partir de Mateus 27, 51, o véu do templo foi rasgado, significando que nós temos acesso a esse Deus. Significando que você pode orar a esse Deus e eu posso orar a esse Deus. E para esse povo não era exatamente assim. No entanto, nós sabemos que havia pessoas, mesmo nessa época, que se quedavam aos pés do Senhor e clamavam ao Senhor pelos seus pedidos.
Ana era uma delas. Quem não se lembra da narrativa de Ana, que só mexia os lábios, e o profeta Eli, vendo, achou que ela estava bêbada, e foi repreendê-la, e ela falou, não estou bêbada, meu coração está amargurado. E Deus respondeu a oração daquela mulher. Jacó fez uma oração ali no topo no pé da escada que levava até o céu, que foi o que ele viu no sonho, e ele fez uma oração, e na sua oração ele disse, se o Senhor me conduzir, se o Senhor me trouxer, me levar e me trouxer, e fizer tudo isso em segurança, te darei o dízimo de tudo quanto eu ganhar. Eles tinham liberdade de falar com o Senhor. Olha as orações de Davi, olha os salmos de Davi, se não eram orações, se não era uma oração cantada. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você acha que Davi estava falando para quem? Você acha que Davi estava conversando com a ovelha e falando, ovelha, eu vou te contar um negócio, ó, o Senhor é meu pastor, hein? Davi tinha liberdade. Salomão orava direto ao Senhor. Orações lindas, aliás, que temos registrados. Não era porque o véu não tinha sido rasgado ainda que eles não podiam orar ao Senhor. No entanto, eles abrem mão disso. E eles falam, queremos que você, Jeremias, fale com o Senhor. Então o que esse texto revela acerca desse povo? Era um povo ingrato, era um povo desobediente. E esse era um povo que não tinha relacionamento com Deus, não estava interessado em fazer a vontade de Deus. Mas não revela só sobre esse povo, esse texto fala sobre nós também. Vamos olhar o segundo ponto dessa nossa conversa, vamos lá. Olha o que esse texto nos ensina acerca de nós mesmos. Em primeiro lugar, nós somos insatisfeitos. Lembra o que é insatisfeito? Insatisfeito é ser ingrato com relação ao que Deus já deu e desobediente com relação ao que Ele ainda vai entregar. Insatisfação é isso. Nós somos insatisfeitos. Em segundo lugar, nós buscamos a nossa própria felicidade. Em terceiro, nós sabemos o que é melhor para nós mesmos. Vamos conversar sobre cada um. Nós somos insatisfeitos e nós acabamos de conversar acerca disso quando eu contei a ilustração da sua casa alugada. Nós somos insatisfeitos porque Deus já nos deu tanto. Temos um hino que diz, conte as bênçãos e diga quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez. E como que é o final? Por que da surpresa? E verá surpreso quanto Deus já fez. Por que o surpreso? Se nós não fôssemos um povo insatisfeito, não haveria surpresa em olhar a manifestação da graça de Deus através de tudo aquilo que Ele já nos deu. Mas nós somos muito ruins em ver aquilo que Deus já nos entregou. Somos rápidos para pedir, somos tardios para agradecer, e somos míopes para enxergar a mão de Deus nos presenteando e presenteando o tempo todo. Nós temos a mania de achar que bênção de Deus é aquilo que nós consideramos bênção, e não aquilo que Ele quer derramar como bênção para nós. Quem diria que um tempo na UTI seria um tempo de bênção? Quem aqui sonha, estou planejando, pastor Alessandro, mês que vem você não me vai ver aqui, porque eu vou dar uma saída e eu vou passar um tempo na UTI. Vai ser bênção. É esse o seu plano de férias? Não, né? No entanto, acabamos de participar do batismo em profissão de fé de alguém que passou um tempo na UTI e que eu tenho certeza, apesar de não ter conversado com ele, eu tenho certeza que a fé dele foi lapidada, foi lixada por Deus naquele tempo lá. E no tempo pós-UTI, e na saída, e até o dia de hoje, como vai ser para o resto da vida. Mas nós não estamos satisfeitos com isso, porque é o tipo de presente que não queremos ganhar da mão de Deus. E isso tem tudo a ver com o segundo ponto, desse segundo ponto. Olha lá, nós buscamos a nossa própria felicidade. Nós não estamos interessados no que Deus tem para nós. Nós estamos interessados em sermos felizes. Porque venderam para nós uma mentira. E nós acreditamos nessa mentira. A mentira é de que eu mereço ser feliz. Você merece ser feliz. E tudo que Deus quer é que você seja feliz. Mentira. Mentira. Eu gosto muito da Rádio Novo Tempo. Lá em casa, nós temos evitado ouvi-la, no entanto. Porque eu gosto muito das músicas. Mas quando eles começam a falar, eles colocam Deus como se fosse uma escada para alcançar a felicidade. E eles falam coisas do tipo, você só vai ser feliz de verdade se você chegar aos pés do Redentor. Seu casamento só vai ser próspero se você entregar seu coração para Cristo. Então nós estamos buscando a Deus, de acordo com pregações
dessa natureza, as pessoas buscam a Deus, não por causa de Deus, mas por causa da nossa própria felicidade. É isso mesmo que a Bíblia diz? É assim que deveria ser? Será que Deus nada mais, nada menos é uma escada magiros que estica, estica, estica para que consigamos alcançar a nossa felicidade e finalmente desenvolvermos todo o nosso potencial? É isso. Porque a Bíblia nos apresenta outra coisa. A Bíblia nos apresenta que Ele é tão grandioso, tão maravilhoso, majestoso, que nós precisamos chegar diante dEle e aplaudi-lo por toda a eternidade. E é isso que os salvos farão. Você sabe o que é o céu? O céu, nós gostamos de utilizar sempre uma expressão de C.S. Lewis, lá na nossa igreja. Uma expressão que diz que o louvor é o produto do espanto. C.S. Lewis diz que o louvor é o produto do espanto. Como assim, pastor? É simples. Você vai lá na casa, é convidado para almoçar lá na casa do seu Lorival, Dona Sandra, e Dona Sandra faz aquela comida que ela sabe. De repente, quando você prova, você se assusta com quão gostoso consegue ser o feijão da Dona Sandra. E aí, quando você prova, você faz... O que foi isso que você fez? A cozinheira vendo, o que ela pensou? Olha lá, valeu por um aplauso. Não é? Isso foi um louvor. Você se espantou e você... que coisa boa. Louvor é o produto do espanto. Você, de repente, está... Vou contar um episódio nosso. Nós estávamos em Recife. Aliás, nós estávamos em Pernambuco, numa praia chamada Tamandaré. Uma praia lindíssima, lindíssima. E nós estávamos num hotel que... Um dos portões do hotel, ele dava para o oceano. Daquele azul maravilhoso. Caribe, sabe? Uma praia caribenha. Lindo. Tamandaré, do lado de Porto de Galinhas. Anota para suas próximas férias. Se você não for para a UTI, não quiser passar as férias na UTI, passa em Tamandaré. É muito melhor Tamandaré, eu também acho. Também acho. E aí, nós estávamos no hotel e de vez em quando eu passava assim para frente daquele portão e dava uma olhadinha e me assustava. Uou, que isso? E isso, ao longo de um dia, aconteceu umas 5 ou 6 vezes. Eu tomei uns 5 ou 6 sustos com a beleza da cena. O que foi isso? Louvor. O produto do meu espanto. Uau! E o que a Bíblia nos diz que será a eternidade com o Senhor? Será um momento em que Ele vai se apresentar para nós. Ele vai virar para todos nós, quando estivermos diante dEle. E Ele vai nos mostrar, veja quem eu realmente sou. E você vai olhar e vai louvá-lo por causa disso. Não vai ser assim, o coral de anjos, atenção, abram na página 93, eu quero vocês no tenor, vocês no baixo, por favor, 1, 2, 3 e... Santo, santo. É isso que você acha que é o céu? Louvarmos eternamente é isso? Ficar cantando santo, santo para sempre? Isaías 6, os anjos com duas asas cobrem os pés, com 2 asas cobrem o rosto, com 2 cobrem os pés, com 2 voavam e cantavam santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Amo esse texto. Mas será que é só isso que você vai fazer no céu? Cantar santo, 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 enquanto o regente do coral celestial está balançando a mão na sua frente? Não. O louvor que você vai render ao Senhor é o produto do seu espanto quando você vê-lo. Quando Ele se revelar a você. E então, depois daquele espanto inicial, Ele vai falar, agora eu vou mostrar como que eu criei as bactérias. E se revela. E você, uau! E aí Ele vai falar, agora eu vou mostrar como eu cuidei de você naquele dia. E você... E isso vai durar por quanto tempo? Pela eternidade, porque Deus é infinito. Nós vamos conhecê-lo e passar a eternidade o conhecendo e nos espantando e o louvando por causa do nosso espanto. E ainda assim, jamais chegaremos ao fim. E aí, você vem na igreja que prega sobre esse Deus grandioso e Ele diz para você buscar a sua felicidade. Como se fosse o ápice que você pudesse atingir. Em vez de te apresentar esse Deus desde já, em vez de você começar a experimentá-lo desde já, eles falam para você buscar a sua felicidade. E esse texto nos mostra que esse povo queria a sua própria felicidade, porque somos assim. Nós somos semelhantes a esse povo. Não adianta jogar pedra, porque nós fazemos o mesmo hoje. Mais uma vez, coloca o slide lá para mim, por favor. Olha só. Por que nós buscamos a nossa própria felicidade? Porque nós sabemos o que é melhor para nós mesmos. As nossas orações revelam isso. As nossas orações revelam tudo isso. Sabe por quê?
Porque experimenta parar do lado de uma pessoa. Ou melhor, próxima vez que você tiver uma experiência de sair do corpo, você para do seu lado quando você estiver orando e ouça suas orações. Nunca saiu do corpo? Então grava, pega o celular e agora eu vou orar. E bota para gravar e ajoelha e ora. E depois vai embora, desliga e vai embora. 1, 2, 3 dias depois você ouça a sua própria oração. Sabe o que você vai ver? Senhor, muito obrigado que o Senhor já me deu. Me dê isso, perdoa os meus pecados em nome de Jesus, amém. As nossas orações são assim, não são? Quanto tempo você gasta na sua oração louvando a Deus por quem Ele é? Ou pelo que Ele faz para o mundo todo? Louvado seja o Senhor pela forma maravilhosa como o Senhor... O quê? Quanto tempo você gasta fazendo essas coisas? Fizemos uma lista lá na nossa igreja e nós levamos na sala de crianças de 8 a 12 anos na escola dominical. Uma lista com os atributos de Deus. Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é maravilhoso, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Deus é... E aí estimulamos as crianças a seguir aquela lista para orar. Meus irmãos, você gasta 40 minutos fácil, adorando ao Senhor, dizendo, Senhor, o Senhor é isso, o Senhor é... Fácil. Mas nós não incluímos isso na nossa oração. E quando nós chegamos para Deus, nós não apenas não incluímos isso na nossa oração, como nós chegamos para Ele com uma lista, uma outra lista, já pronta. A lista do que Ele tem que fazer por nós. Senhor, o negócio é o seguinte, presta atenção. É assim que a gente faz com o Senhor, e entrega a lista. Fala, Senhor, eu quero isso, me dá aquilo. Assim não serve, tem que ser... Não é? As nossas orações revelam quem somos. As nossas orações, elas escancaram o nosso coração. Elas mostram quanto nós estamos interessados em Deus e quanto nós estamos interessados no que Deus tem para nos entregar. Ou, como diria meu irmão mais velho, as nossas orações nos mostram que estamos muito mais interessados nas mãos desse Deus do que no rosto desse Deus. Por que a gente faz isso? O slide responde lá no final, talvez você já tenha visto. Porque nós não temos tempo para Deus. Como que você vai desenvolver relacionamento sem tempo? Lembra de quando você namorava? Lembra? Agora eu vou falar com os... da minha idade para mais, da nossa idade para mais, vamos colocar assim. Você namorava e ligava para a pessoa, apaixonadão, e ela apaixonadona. E vocês ficavam um tempão no telefone, não é? Aí daqui a pouco a mãe passava e falava, desliga esse telefone, menino, já ficou tempo demais. E você não queria desligar. Aí você falava assim, não, tá bom, então vamos desligar, vai. Você desliga primeiro. Não, desliga você. Não, desliga você. Ah, vocês estão identificando, né? Aí falava assim, não, então vamos desligar nós dois juntos. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Você não desligou. Ah, nem você. Por que vocês faziam isso? Porque vocês queriam gastar tempo. Estamos voltando hoje da chácara onde moram meu sogro e minha sogra. Hoje é aniversário da minha sogra. Nós fomos na sexta. E daí nós saímos de lá hoje depois do almoço. Aliás, há pouco tempo atrás, por isso inclusive chegamos atrasados, nos perdoem. E aí nós quando estávamos saindo, os meninos no carro, mas foi pouco tempo. Foi pouco tempo por quê, cara? Foram 3 dias, 2 noites, pelo amor de Deus, não foi pouco tempo. Mas como nós gostamos, nós queremos ficar juntos. Eles, quando chegam lá, grudam nos primos. Eu nunca vi meus filhos acordarem cedo por livre e espontânea vontade. A não ser quando na mesma chácara em que eles estão dormindo, na casa ao lado, dormem os primos. Aí é difícil fazer dormir e é difícil deixar na cama depois das 7 da manhã. Por quê? Porque é bom estar junto. Mas nós não temos tempo para Deus. Nós não temos tempo. Andamos ocupados demais. Nós temos muita coisa melhor para fazer. Muitas coisas mais importantes. E aí tudo que conseguimos entregar no final é uma oração ou um comportamento muito parecido com o comportamento desse povo, que chega-se para alguém, para o pastor, para o presbítero e fala, ore por mim, meu irmão. Ore por mim. Não foi isso que o povo fez? Ore por mim, profeta. Quantas vezes você mesmo deixou de chegar diante dos pés do Senhor para colocar o seu pedido e ao invés de fazer isso, chamou alguém porque você achava que Deus iria ouvi-lo mais do que a você? Quer saber quem Deus ouve? Deus ouve quem anda com Ele.
Deus ouve quem tem relacionamento. Deus ouve quem é filho. Deus ouve quem Ele ama e quem o ama. Relacionamento com Deus. Aliás, esse é até o tema da pregação, eu nem coloquei, mas está o tempo todo no slide. Coloca lá de novo o slide 2. Olha lá, esse último que nós estávamos agora. O tema está lá em cima junto com o texto. Oração e relacionamento com Deus. Então, se no primeiro lugar nós aprendemos as verdades acerca daquele povo, no segundo lugar nós aprendemos as verdades acerca de nós mesmos, agora quando nós olharmos para esse texto, eu quero convidar você a aprender, em terceiro lugar, as verdades acerca da oração. E eu sei que já vai aparecer tudo ali no slide. Se fosse eu apertando, aê, joia, segura nesse. Segura nesse. Olhe só, 3 verdades acerca da oração. Revela a vontade de Deus, revela quem somos de fato e acalma a nossa ansiedade. Você talvez já tenha ouvido aquela conversa de orar é falar com Deus. Quando eu quero ouvir a Deus, eu vou para a Bíblia. Não é? Quando eu quero falar, eu oro. Quando eu quero ouvir, eu vou para a Bíblia. Na verdade, isso não é bem assim. Isso costuma ser assim no começo, porque é fácil de explicar. Mas na prática, quando você começa a caminhar no dia a dia, conversando com Deus, você percebe que orar também é ouvir. Ou nunca aconteceu com você aquilo de você estar orando, e enquanto você ora, vem uma firme convicção, uma firme resposta no seu coração. E aí você, tá bom, Senhor, já entendi. Inclusive, quando eu fui para a igreja presbiteriana, para a 4ª presbiteriana de Maringá, eu não queria ficar lá. E eu deixei claro que eu queria ter continuado aqui na igreja presbiteriana do Jardim Alvorada. E durante os meus 2 ou 3 primeiros anos, eu não queria ficar lá. Eu achava que era uma igreja que não gostava de música, não tinha coral, não tinha departamento infantil que funcionasse. Os jovens eram meia dúzia de gato pingado, sem ofender. Os jovens eram meia dúzia de gato pingado, além do Júnior e da Kelly. E aí eu orava e falava, Senhor, eu quero sair daqui, me tira daqui, eu não quero ficar aqui, porque essa igreja isso, essa igreja, eu que abro a igreja, eu que fecho a igreja, eu que toco, eu que canto, eu que apresento a liturgia do culto, essa igreja não tem coral, essa igreja não tem jovens. E aí eu falando com Deus, uma bela oração que estava fazendo ali, apresentando minha queixa ao Senhor, e Deus falou, como Ele fala realmente conosco. E Deus disse, peraí, deixa eu entender. Você está aí para servir ou para ser servido? Só isso. Enquanto eu apresentava minhas queixas, Deus fala conosco na oração. E Ele falou no meu coração nitidamente, dizendo, para de pedir, eu te enviei para fazer. Se não tem, é para você começar. E esse é só um dos muitos e muitos exemplos, e você deve ter para contar. Exemplos de vezes que você foi falar com o Senhor e acabou ouvindo a voz dele no meio da sua oração. Vamos olhar de novo verdades acerca da oração? Então, se o primeiro revela a vontade de Deus, a segunda verdade sobre a oração revela quem somos de fato. Eu nem vou gastar muito tempo nisso, porque já falamos. É só você gravar a sua oração e depois vai ouvir. Você vai ver do que você é feito. Você vai ver como é o seu relacionamento com Deus. Você vai ver quem é você de fato. A oração revela quem somos. Vamos lá, de novo então, coloca. Terceiro, acalma a nossa ansiedade. Eu não vou falar muito sobre esse ponto, porque eu convidei um amigo meu, talvez você já tenha ouvido, o reverendo Hernandes Dias Lopes, e ele que vai falar conosco, até deixei o vídeo lá no ponto, por favor, pode colocar? Um vídeo de 2 minutos, o Hernandes falando acerca da adoração em relação à nossa ansiedade. Talvez você já tenha visto, ouvido, se ouviu, ouça outra vez. Se não ouviu, preste atenção no que ele tem para nos ensinar sobre a oração. Você sabe qual a diferença? Você sabe a diferença entre adorar a Deus e dar graças? Bom, deu pausa lá, né? A diferença entre adorar a Deus e dar graças a Deus? Você sabe qual a diferença entre adorar a Deus e dar graças a Deus? Se quiserem, eu vou lendo aqui também. Você sabe qual a diferença entre adorar a Deus e dar graças a Deus? Eu sei que está mexendo no meu aqui, que eu estou ouvindo. Você adora a Deus por quem Deus é. E você dá graças a Deus pelo que Deus faz. Isso, está no mute.
Lá no cantinho está indicando que está no mudo. Bom, também se for o caso, eu falo o que está passando lá. Basicamente, então, deixa eu dizer com as minhas palavras. Basicamente o que o reverendo Hernandes está contando para a gente. Obrigado, pessoal. Desculpa eu não ter trazido no pendrive aqui para melhorar. Eu joguei vocês na fogueira. Basicamente o que o reverendo Hernandes está dizendo nesse vídeo de 2 minutos é o seguinte: você adora a Deus quando você chega para Ele com uma lista daquilo que Ele é. E você o louva, adora por quem Ele é. Então você chega para Deus e ergue seus olhos ao Senhor e diz: Senhor, eu te louvo porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é tremendo, porque o Senhor conhece todas as coisas. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é soberano e tudo está nas suas mãos, nada foge do seu controle. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor tem todo o poder, porque as nossas vidas estão nas suas mãos, porque nada foge dos seus olhos, o Senhor nunca é pego de surpresa. Eu te louvo porque o Senhor está em todos os lugares e pode todas as coisas. O Senhor sabe de todas as coisas, sabe o que é melhor para o seu povo. Eu te louvo porque as nossas vidas estão protegidas, escondidas no Senhor. Eu te louvo porque o Senhor é grandioso. E aí ele diz que quando você termina essa oração, você vira e fala: mas eu tenho andado tão ansioso ultimamente. Como diz o reverendo Hernandes no vídeo, não combina mais. Ou você abre mão de orar adorando a Deus por quem Ele é, ou você abre mão da sua ansiedade. E reverendo Hernandes cita no vídeo então a A.W. Tozer, quando ele diz que gastamos muito tempo olhando para o nosso próprio umbigo, medindo nossa própria pulsação, e por isso não temos tempo suficiente para olhar para o Deus que cuida de nós, para vermos quão poderoso e grandioso é esse Deus. E a nossa vida de oração é quem alimenta em nós as certezas de que Ele é quem é e que tem poder para fazer o que faz. É isso que esse texto nos fala sobre oração. A oração, ela acalma a nossa ansiedade. O profeta estava tranquilo, o povo não. O profeta ora e tem consciência de que ele deve ficar. O povo manda o profeta orar. E mesmo depois da resposta vir, o povo se interessa em fugir, em ir embora. E agora, mais uma vez pedindo o pessoal colocar o slide, a gente caminha para o final. E nós vamos ver que o texto revela sobre oração, pode ir para esse último, clica mais um, por favor. O que o texto revela sobre oração é que a oração molda-nos à vontade de Deus. Meus amados, eu quero convidar você agora para ir para um outro texto, que é Mateus no capítulo 17. Você pode até perguntar assim: pastor, a oração me molda à vontade de Deus, é isso? Mateus 17 contém ali uma passagem que é relativamente difícil de interpretar, ou ela é facilmente interpretada de maneira equivocada, é melhor colocar assim. É a passagem em que Jesus está descendo no Monte da Transfiguração e encontra um jovem possesso e os seus discípulos tentando libertar esse jovem dessa possessão. Seus discípulos não conseguem, então o pai do jovem chega para Jesus, clama para Cristo, e Jesus então, diante da fala dele, versículo 17, eu estou em Mateus 17, lendo o versículo 17. Jesus então exclama dizendo: ó geração incrédula e perversa. Se você vai para Marcos e se você vai para João, você vai ver que ele repete ali, enfatiza o incrédula. Ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Agora olha que interessante a continuação. Versículo 19 diz que os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram em particular: mestre, por que motivo nós não pudemos expulsá-lo? E Jesus respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Por que eles não conseguiram expulsar? Qual que era o problema? A pequenez da fé, o tamanho da fé, certo? Qual que era o defeito que eles tinham ali? O versículo 17 revelou qual que é o defeito que eles tinham? Incredulidade. E o versículo 19 diz que eles tinham uma fé muito pequena. Pois bem, o texto segue, o Senhor Jesus diz: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível.
Eu gosto, como eu disse, da NVT, Nova Versão Transformadora, mas nesta passagem eu acho que a NVT peca. Assim como muitas outras versões, talvez a NTLH, não sei a NVI, não comparei. Mas a NVT diz o seguinte: se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, opa, o texto não diz isso. Por 4 vezes nos evangelhos aparece a ideia da fé como um grão de mostarda. E uma vez aparece o reino de Deus como um grão de mostarda. Não está dizendo a fé do tamanho de um grão de mostarda, mas a fé como um grão de mostarda. E como assim? Que tipo de relação entre fé e grão de mostarda é essa? Esse texto não explica, mas os textos anteriores, por exemplo, quando você vai para Mateus, no capítulo 13, versículos 31 e 32, está nítido lá como que é. O grão de mostarda, talvez você lembre da passagem, reconheça as palavras. O grão de mostarda, diz Jesus, é a menor das sementes e quando você planta se torna a maior das hortaliças. E chega mesmo até a abrigar aves em seus ramos, onde elas fazem os ninhos. Jesus não está dizendo que nós precisamos ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda, mas semelhante, da mesma forma que um grão de mostarda. Ou seja, uma fé que é plantada pequena no nosso coração, mas que ela cresce e frutifica. E que quando ela cresce e frutifica, ela abraça outros ao redor, beneficia outros ao nosso redor. É isso que está dizendo o texto. Então, agora que você entendeu a relação do grão de mostarda com a nossa fé, olhe para o texto novamente. No versículo 17, o Senhor Jesus diz que o problema deles era a incredulidade. E depois, no versículo 20, o Senhor Jesus diz que o problema era a pequenez da fé deles. Então, pronto, então sabemos como resolver. É só fazer essa fé se desenvolver, e aí eles estariam aptos a expulsar demônios, ou até mesmo arrancar montes de lugares através do poder da fé. Certo. O que isso tem a ver com o nosso texto de Jeremias mesmo? Esqueci o versículo 21, veja só. Versículo 21, mas essa casta não se espere, senão por meio de oração e jejum. Não quer dizer assim, temos um endemoniado no nosso meio. Guarde um momentinho, vou ali fazer jejum e oração e já volto. Não é isso que está dizendo. O Senhor Jesus está dizendo, vocês não vão conseguir expulsar demônio algum ou fazer qualquer outra coisa grandiosa, enquanto vocês se recusarem a desenvolver essa fé pequena que eu plantei no coração de vocês. Se recusarem a utilizar-se do jejum e da oração para regar essa fé e fazê-la crescer. E aí, quando, através de uma fé desenvolvida pela oração e pelo jejum, quando vocês estiverem com essa fé assim, outros irão se beneficiar dessa fé desenvolvida dentro de si, dentro de ti. É isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Está vendo a importância da oração? Está vendo porque era terrível o fato desses homens chegarem para o profeta Jeremias e disserem, nós não queremos falar com esse Senhor, não temos esse hábito, Jeremias, fale o Senhor, fale tu mesmo com o nosso Deus, com o teu Deus, porque Ele te ouve, porque nós não sabemos fazer isso, quem somos nós para chegar perto do Senhor? Talvez você, porventura, pense, quem sou eu para Deus me ouvir? Você está certo de saber que não é digno de ser ouvido, eu não sou digno de ser ouvido. Tem um haitiano da nossa igreja, o Jacob, que certa vez eu orando com ele, eu ouvi uma frase dele que eu sempre repito, dali para diante. Nas orações dele, o Jacob falava, Senhor, eu não deveria estar aqui, eu não deveria estar falando contigo, mas o sangue do seu filho me dá ousadia para falar com o Senhor. Ousadia. Eu não sou digno de ser ouvido. As minhas petições não são dignas de serem colocadas diante do Senhor, mas o sangue de Jesus nos dá ousadia para chegarmos a Ele, abrirmos o nosso coração. E nessa vida de conversa com Ele, nós somos moldados à vontade dEle. Porque a nossa fé se desenvolve como um grão de mostarda caído na terra. E regado pelas orações, pelo jejum, pela vida de piedade, a nossa fé se desenvolve. E nós passamos a produzir frutos para o reino, ao ponto de abrigar debaixo da nossa fé outras pessoas que se beneficiam com o contato conosco. Por isso a vida de oração não pode estar distante de uma igreja que deseja continuar sendo a igreja de Deus nessa terra. Se a igreja presbiteriana do Jardim Alvorada pretende continuar como igreja do Senhor nessa terra, fazendo a vontade do Senhor, a vida de oração precisa ser algo tangível na vida de cada um desses que sentam nesses bancos. Não abra mão da sua vida de oração. Não abra mão de conversar com esse Deus.
Não seja como esse povo que transfere a responsabilidade de conversar com o Senhor para outros que eles consideram mais santos, mais capacitados. Meus amados, esse varão que está aqui na frente, eu, os presbíteros, qualquer outro, nós estamos na mesma prateleira de vocês, a prateleira de pecadores, miseráveis. Não merecemos, não fizemos nada para sermos dignos. Mas essa mesma prateleira, se você vira a tabuleta que nomeia essa prateleira, você vai ver que do outro lado está escrito: perdoados, remidos e libertos. E você, eu, qualquer pastor ou presbítero, está nessa mesma condição. Então Deus não nos ouve mais do que a você. Aliás, você quer orar pelo seu filho e traz para o pastor Alessandro orar, para o presbítero Rinaldo orar, para o seu Lorival orar. Por quê? Você acha que quem vai entregar uma oração mais quebrantada diante do Senhor? Uma oração pelo seu filho. Quem entregaria uma oração mais quebrantada pelo Theo? O Alessandro ou a Kelly? Quem você acha? A mãe ou o pastor da mãe? Deus te ouve, meu irmão. Use a ferramenta da oração na sua vida. Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada, usem a ferramenta da oração. Aliás, isso é algo que nós precisamos aprender. Isso, entre outras coisas, nós precisamos aprender com nossos irmãos pentecostais. A sermos conhecidos por sermos um povo que ora. Infelizmente, não é isso que sai da boca das pessoas quando elas vão falar acerca da Igreja Presbiteriana do Brasil. Elas falam que nós lemos a Bíblia, elas falam que nós somos um povo sério, elas falam que não há escândalos dentro da IPB. Mas eu nunca ouvi falarem assim: a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja conhecida pela sua oração. Eu espero que a Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada faça essa curva e demonstre para quem quiser ver que somos um povo de oração, sim. E que o relacionamento dessa igreja com Deus seja amparado pela oração e que a fé de todos se desenvolva como um grão de mostarda. Por que nós devemos fazer isso? Porque oração é, e a última frase que apareceu ali, oração é intimidade com Deus. Se o tema dessa mensagem é oração e intimidade com Deus, saiba que essa oração, essa vida de oração é uma vida de intimidade com Deus. Busque isso com todas as suas forças, em nome de Jesus e para a glória do Rei, não pela sua felicidade. Eu sei que temos mais momentos do culto, mas eu quero encerrar esse momento de palavra com uma oração e eu quero pedir que você fique em pé nesse instante. Vamos fazer isso? Depois eu passo para o pastor Alessandro, que dará continuidade ao culto. Feche os seus olhos. Deus de eterna graça, louvado seja o seu nome, Pai. Louvado seja o Senhor, que apesar de sermos quem somos, apesar da nossa pequenez, apesar de sermos indignos, o Senhor nos ouve, Pai. O Senhor gasta tempo conosco e o Senhor deseja relacionar-se conosco. Pai eterno, conheço tão poucas pessoas que desejariam ter relacionamento comigo, mas o Senhor deseja isso, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor que mandou seu Filho por causa do grande amor com que nos amou. E mandou seu Filho para não apenas conviver conosco, mas morrer por nós. Muito obrigado, Senhor. E muito obrigado por todos os ensinos que o teu Filho deixou quando viveu conosco. Muito obrigado porque um desses grandes ensinos foi a respeito da nossa necessidade de vida de oração. Queremos clamar para que, não apenas nesse aniversário, mas para que sempre esta igreja seja tida por todos aqueles que passarem por aqui como uma igreja que ora e que tem relacionamento e intimidade com o Senhor. Dê esse presente para esse povo, Pai. Dê esse presente para esse povo, presente de ter coragem, de ter ousadia de chegar aos pés do Senhor, cientes de que é o sangue de Cristo que comprou-nos esse direito. Dê esse presente para essa igreja, o presente de gastar-se aos seus pés, de serem aqui homens e mulheres que te conhecem e têm um relacionamento de intimidade com o Senhor através da oração e da leitura da Tua palavra, Pai. Que o Senhor nos aproxime de Ti, porque distantes do Senhor nós não somos nada, nós não temos nada e nós não esperamos nada de nós mesmos, Pai. Bendito para sempre seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A igreja pode se assentar, pastor Alessandro.